Fala galera, Russo 10 no ar, estou aqui para falar um pouquinho e assistir junto com vocês pela primeira vez no hype, né, o trailer final ou trailer pré-lançamento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, o novo jogo da franquia Zelda, talvez um dos últimos grandes jogos do Nintendo Switch, né, da maneira como a gente tem visto aí o andamento da indústria, os rumores de uma nova versão do Switch que está por vir. Eu meio que improvisei aqui numa tela maior, tá? Ao fundo, para que a gente possa assistir juntos. Não assisti ainda, só que como a coisa começou a degringolar, como eu comecei a receber um monte de mensagem nos grupos que eu participo, no direct do Insta e também, né, no caso de colegas, né, que também compartilham essa mesma paixão aí, no caso em relação aos jogos e a nostalgia envolvida e o hype que está sendo feito aí, construído, né, por toda a base de fãs da Nintendo e da franquia Zelda. Então aí a gente vai assistir juntos aí nesse caso esse trailer. Confesso para vocês que eu estou um pouquinho empolgado, por assim dizer. Tenho jogado recentemente vários games da franquia, né? Para inclusive rememorar e ao mesmo tempo dar aquela apaziguada, no caso, no coração, para justamente esse grande lançamento. É complicado, cara. Zelda vai sair aqui para nós no Brasil por pelo menos R$ 400 e eu já vi lugares em que a pré-venda está acima desse valor e temos edições especiais do próprio Nintendo Switch que são temáticas e que estarão aí à venda, já estão em pré-venda inclusive, mas que estarão à venda aí tão logo o jogo for lançado. E aí a gente tem, né, nesse sentido, que preparar aí, no caso, a questão relacionada a não só a expectativa, mas também o bolso, né? Eu vou ser bem sincero com vocês, assim como alguns dos meus camaradas, alguns dos meus colegas, muito provavelmente eu não comprarei o jogo logo no lançamento, terei de aguardar um pouquinho, né? Talvez lá pro final do ano, mas aí nesse sentido já talvez com valor um pouquinho mais justo, porque os jogos do Switch já são caros, né? A gente já tem aí jogos que partem facilmente de R$ 300, mesmo em mídia digital, e a realidade do brasileiro, infelizmente, não é a realidade que permita, né, que a gente possa fazer esse tipo de compra de maneira recorrente, né? Talvez aí num futuro não muito distante, em que a gente possa vir a ter a indústria de fato sendo transformada para um padrão digital, porque é o caminho que a gente está percebendo, né? De que os games ou eles estarão disponíveis apenas em mídia digital ou até mesmo, quem sabe, de fato em serviços estáveis e de maneira adequada no que se refere a serviços de nuvem. E aí a gente talvez tenha ali custos um pouquinho menores de produção que possibilitem, né, que um jogo saia um pouquinho mais acessível, né? Não só para nós, mas para todos os outros mercados dos países em desenvolvimento que acabam sofrendo um pouquinho em relação, no caso, aos mercados mais desenvolvidos, né? E propriamente dito, no caso Japão, Estados Unidos, né? E a Europa, que tem naturalmente um poder de compra bem melhor do que o nosso, por exemplo, e de outros mercados, né? E de países em desenvolvimento. E é isso, galera. Então vamos soltar logo esse trailer. Eu já falei demais e aí a gente vai ver juntos aqui. Eu vou sentir qual que é desse jogo. Já vi os outros, obviamente. O hype é grande. A gente tem ali uma clara evolução em relação ao Breath of the Wild e não só do ponto de vista gráfico, porque eu acho que existe uma evolução gráfica com certeza, mas até mesmo da densidade do jogo, tá? Eita pega, já começamos aí com o login do Switch. Pô, olha isso, cara. Que sensacional, os efeitos de luz, eles são muito legais. É óbvio que na transmissão aí que vocês estão vendo nesse vídeo, por eu estar gravando de uma tela, vocês não terão total percepção disso, mas assim, a gente tem gráficos aparentemente bastante decentes e olha isso. Link em queda livre. Uau! Olha a música, galera. Saca só essa trilha. Épica. Nossa. Óbvio, tá, galera? Uma cinemática, né? A gente tá vendo um trailer, mas assim, quem jogou Breath of the Wild sabe que não foge muito disso, tá? E eu creio que o jogo ele tem uma evolução gráfica. Ali a gente teve um overview
daquilo que eles estariam vivendo na realidade até algo que está acontecendo aí e que remete à escuridão. Zelda! Uau! Olha a nossa princesa querida ali. Neve, água, fogo. Os famosos puzzles. Temos aventura sobre cavalos. Olha a nossa eguinha preferida. Uau! Zelda, we rely on your knight and that legendary sword he carries. Olha a nossa Our espadinha aí, last line galera. of defense will be Link. A última linha de defesa é o Link, tá? Link. Uau! Nossa Master Sword. Deu pra sacar que temos vários personagens clássicos, isso nos outros trailers a gente já pôde perceber. O desafio aparenta ser elevado. Talvez ali temos um equilíbrio entre as questões que envolveram ali o desenvolvimento técnico e o lado sombrio que a gente tem em Twilight Princess. I know why I am here. It's something that only I can do. Uou! As sombras. Away, you witness a king's revival and the birth of his new world. Ganon! Okay, let's go! But you are not alone. Opa! Link. A impressão de jogo é uma questão colaborativa. Preciso falar nada, né? Tiozão aqui chega a ficar passado. Bom, vamos lá. Então, o que a gente pode dizer além dessas primeiras impressões ali, além desses comentários no calor do momento? É de que o jogo será épico, tá, galera? Então, assim, como eu tava falando pra vocês, é óbvio, a gente tem ali sempre como ponto de referência Ocarina of Time. Ocarina of Time é o clássico maior da franquia Zelda. Fale o que quiser. Depois a gente teve Majora's Mask. E ali, assim, muita gente questionou a questão do balanceamento entre a tradição da franquia Zelda e esse lado mais sombrio que Majora's trouxe. Eu acho um jogo sensacional, certo? Eu tive a oportunidade de jogá-lo anos depois do seu lançamento no Nintendo 64 e tenho ele no 3DS, ok? É muito bom, mas de fato pesa um pouco a mão em relação ao lado mais dark assim da franquia. E ali, gente, a gente precisa dizer que foi a primeira incursão de fato nesse lado mais sombrio da franquia Zelda, tá? Aí depois a gente tem ali, né, um salto, né? E foi um salto relativamente grande se a gente for pegar e analisar, mas teve outras versões de Zelda lançadas no meio do caminho, entre o fim do Nintendo 64 e a consolidação do GameCube. Temos e tivemos ali no meio o Wind Waker, ok? Wind Waker, que é assim, um jogo sensacional, mas assim, que tinha toda uma característica e um apelo por um novo público, inclusive, né? Tanto que muitos jogadores hardcore, né, se é que a gente pode dizer isso, né, esse termo aí, no caso, hardcore, possa vir a ser utilizado da maneira como a gente gostaria, né, que viraram a cara ou torceram o nariz pelo fato do visual cartunesco de Wind Waker, certo? Mas é um jogo sensacional, difícil, com vários puzzles, com uma questão relacionada à densidade da história. Eu acho assim muito legal. E introduziu ali várias questões que depois seguiram, né, na franquia. A gente teve ali o Phantom Hourglass do DS, depois Spirit Tracks. Putz, jogos sensacionais e que seguiram esse molde, né, introduzido pelo Wind Waker. E também com sempre aquele pezinho ali no lado meio sombrio, meio dark. Só que com a característica cartunesca era mais difícil, né?
Aí tivemos Twilight Princess, que foi um jogo que assim, ele ficou, né, naturalmente anos em desenvolvimento, eu já falei sobre isso, e é um jogo assim que trouxe para nós de fato um lado sombrio da franquia Zelda. E aí, né, esse jogo que foi praticamente desenvolvido inteiramente para o GameCube teve ali no meio do caminho ou já no final do seu ciclo de desenvolvimento os olhos voltados para o Nintendo Wii. O Nintendo Wii, naturalmente, pelas questões de funcionalidade dos sensores de movimento, acabou, né, nesse sentido, tendo ali esse como um dos seus grandes primeiros jogos. E eu prefiro a versão do GameCube, ok? Não tenho nada contra o Nintendo Wii, os controles, os sensores de movimento, mas eu acho, e aí para aquele momento histórico, que Twilight Princess ele funcionou melhor no GameCube. Não por uma questão gráfica, etc. Até porque a gente sabe que a diferença em termos de desempenho, embora o Nintendo Wii fosse talvez ali uma vez mais potente do que o GameCube, e a gente sabe que não era na prática, né? O processador gráfico dele e a engine dele era quase uma vez mais potente que o GameCube, mas a gente tem ali a situação de que o Twilight Princess para mim funcionou melhor, né? Funcionava melhor no GameCube. E eu tenho a versão do Wii também, tá, galera? Então, assim, é uma questão de gosto. Aí a gente veio para Skyward Sword. Pô, jogão, fantástico, mas assim, já numa situação de descenso, não sei se é que a gente pode dizer assim, do Nintendo Wii ali, e uma transição de novo para um novo console, que é o Wii U. E aí a gente sabe, o Wii U, né, não precisamos falar muita coisa, né? Ele não fez o sucesso e, consequentemente, o hype em cima de um jogo, numa fase de descenso de um console, num outro que também não fez sucesso, acabou que se transformou num jogo assim, que é um jogão, mas que fica esquecido na memória de muita gente, ok? Eu acho sensacional. Não é o melhor jogo da franquia Zelda, o Skyward Sword, mas assim, é um baita jogo. Aí, pô, temos ali no meio desse processo, né, relançamentos, remasters, né, a gente tem o Link's Awakening, a gente tem ali o Minish Cap, então assim, tem muita coisa boa de Zelda num processo histórico, né, e aí depois a gente tem Breath of the Wild. Pô, sem comentários, né, um jogo histórico, fantástico, consolidou junto com outros grandes jogos o Switch, e assim, pavimentou o caminho para Tears of the Kingdom. E assim, tudo leva a crer que aquela expectativa, tudo aquilo que Breath of the Wild nos trouxe, além naturalmente de um bom tempo de ciclo de desenvolvimento, e também, né, a questão que envolve você ter, né, quase que todas as potencialidades do console exploradas, e de fato este é um jogo do Switch, ele não está sendo pensado para outro videogame no meio do caminho, nem no fim do seu ciclo de desenvolvimento, pô, nós temos ali provavelmente um masterpiece na mão. Então assim, o hype é justificável, a gente tem totais condições de pensar que esse jogo será sim de fato o melhor jogo do Nintendo Switch, com toda certeza, tá? Só jogando para ter também essa certeza de que ele pode ser ou rivalizar talvez com os melhores jogos da franquia Zelda, mas é quase certo, tá, galera, que ele vai estar ali num patamar acima de Breath of the Wild, que assim foi aclamado pela crítica, né? E pode ser que, né, ele esteja ali rivalizando talvez com o Ocarina. Não sei. Eu acho difícil por toda a questão histórica envolvendo The Legend of Zelda Ocarina of Time. Que pra mim é o melhor jogo de todos os tempos, né? E olha que tem jogo bom, né? Tem jogo bom pra caramba por aí, de várias franquias, de várias plataformas. Mas assim, Ocarina of Time, pra mim, ainda continua sendo o melhor jogo de todos os tempos, por tudo que ele representa ainda hoje e que ele representou na época, ok? Certo? Mas talvez tenhamos aí em Tears of the Kingdom um masterpiece. E esse seria não só, talvez, o melhor jogo do Switch, talvez da geração, ok? Mas quem sabe ali possa chegar... Se superar Breath of the Wild já tá bom demais, tá bom? Eu particularmente acho que assim, já vai ser uma baita vitória. E assim, gente, esse jogo tem totais condições de alavancar
as vendas do Switch, ou seja, dar um turbo ali, ativar um nitrozinho no Switch, fazendo com que o Switch possa atingir o patamar de console mais vendido de todos os tempos, finalmente passando o PlayStation 2. E eu não duvido, tá, galera? E assim, lembrando, né, a gente tá falando de Zelda, mas temos outros grandes jogos ou jogos puxadores ainda nesse ciclo final de vida do Switch. Então, se não for agora com Zelda Tears of the Kingdom, será com certeza com os próximos puxadores que estão aí para chegar e que muito provavelmente levarão o Switch ao posto de console mais vendido de todos os tempos. Ai, galera, é massa pra caramba. É muito louco, assim, pensar na volta por cima da Nintendo em termos de todas as decisões equivocadas que ela tomou, né? E nem preciso falar em termos de não é uma questão de você ser, né, nintendista, sonista, caixista. Não existe isso. A gente tá falando de jogo e jogo é pra divertir. Mas, meu, é uma baita volta por cima se analisar e pensar na possibilidade de que talvez o console menos poderoso será aquele que se tornará o mais vendido de todos os tempos. E não por uma questão meramente, sei lá, preço. Não é isso, você entendeu? É pela experiência que ele traz e, novamente, pela base de fãs instalados que é fiel pra caramba. Então é isso, galera. Russo Dead se despede, cheio de nostalgia, né? Lembrando de muitas coisas e muitas aventuras jogando Zelda e em todos os seus jogos. E se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser saber quando sairão os próximos vídeos, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho. É isso aí, um forte abraço e até a próxima!